Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de controle de fretes 4.0. Com ela, você vai ser capaz de fazer um acompanhamento de todos os fretes que a sua empresa realizou mensalmente e também conseguirá fazer um acompanhamento das trocas de manutenção e visualizar relatórios financeiros e logísticos da sua empresa como um todo. Vamos dar uma olhada como é o passo a passo de preenchimento dessa planilha para que você consiga extrair os melhores resultados dela. Para começar, a gente tem uma área de cadastro, onde você vai fazer o registro da sua frota, então quais são os tipos de veículo, qual a marca, placa, se possui kit gás ou não, carga máxima permitida para cada um dos veículos que você está listando, qual é a rodagem inicial deles, cor, ano, se já foi pago o IPVA e o seguro desse ano ou não, e se já foi pago o kit gás também ou não. A partir daí você tem outros tipos de cadastros importantes, como quais são os tipos de veículo que a sua frota tem, quais são os motoristas, e obviamente você coloca endereço, telefone, identidade, algumas informações como CNH e habilitação para que tipo de categoria desses motoristas, e por fim você ainda pode registrar as oficinas que você utiliza e alguns outros registros básicos, como serviços de manutenção que você pode fazer na sua frota, postos de abastecimento utilizados e causas de defeitos possíveis. A gente já deu algumas sugestões aqui, mas obviamente que você pode customizar todo esse cadastro inicial. Ele é o momento inicial da planilha que vai te ajudar a ter um controle melhor nas abas de preenchimento mensal. E a gente vai passar agora para elas, que é o controle de fretes mensal. Você vai perceber que aqui a gente tem 12 abas diferentes, que vai de janeiro até dezembro, né, para um ano específico, e aqui você vai preencher para cada mês o dia em que o frete foi realizado, por qual veículo ele foi realizado, né, qual foi a receita relacionada a esse frete e o status de pagamento. Isso já te gera uma parte financeira inicial, mas a planilha é muito mais do que isso. Além desse financeiro, você também vai analisar quais foram os custos atrelados a esse frete realizado, que inclui valores de pedágios, valores pagos em multa, quanto foi gasto com postos para abastecer, né? Então você vai escolher o combustível, vai colocar o valor unitário e qual foi o gasto total com combustível. Isso já te dá uma quantidade de litros que foi colocada naquele veículo, nesse frete especificamente, e isso também te gera um resultado, que é a receita menos o custo. Então esse frete ele foi positivo. E isso é muito importante porque existem empresas que têm resultados de frete negativo, porque pagam muito pedágio, porque por algum motivo ou por outro o motorista recebeu mais de uma multa no trajeto e acaba que não valeu a pena fazer aquele frete especificamente. A gente ainda tem aqui para o lado mais algumas outras partes de preenchimento, como outros custos, o peso da carga transportada, e isso também é bem legal, porque muitas vezes você tem que tomar cuidado para não transportar um valor maior do que o veículo permite, né, porque isso pode prejudicar o veículo e gerar uma quantidade de manutenções, trocas e até mesmo defeitos ao longo dessa viagem maior. Então você observa que a planilha já te dá um aviso visual na cor vermelha quando esse peso é maior do que o limite de capacidade em quilos aceito pelo veículo, e aí você tem uma parte aqui de logística de rodagem, né? Então qual o quilômetro inicial que ele saiu, qual foi o quilômetro final que ele voltou, quantos quilômetros foram rodados, por qual motorista, né? Origem, destino, e se a viagem foi feita dentro do prazo ou não. E aí você também já tem aqui alguns outros indicadores, como custo por quilômetro e quilômetros por litro, para você entender se existe algum veículo ou algum motorista que está sendo melhor, né? Que tem uma performance, uma produtividade nessas viagens melhor do que outros. Se tiver alguma peculiaridade dessa viagem, desse frete que foi realizado, você pode colocar aqui no final e aí você tem um registro de cada um dos fretes que são realizados mensalmente. A partir daí, você vai ter mais alguns pequenos preenchimentos que você pode fazer e que são pontuais, como o controle de trocas. Então, para cada um dos veículos registrados, sempre que você fizer uma troca de pneu, óleo, freio ou filtro, você vai registrar aqui, e aí você vai sempre registrar o quilômetro de cadastro da última troca, né, de pneu, óleo, freio ou filtro, e quantos ele ainda tem a rodar. E aí você vai ver quanto tempo ele está rodando sem troca de pneus e se ele precisa trocar ou não. Essa troca vai ser indicada de acordo com cada um dos tipos de veículos. Uma vez que você tenha uma troca indicada aqui, é importante que você visualize que alguma troca é necessária e que você entenda qual é, para que você não tenha um problema por falta de manutenção preventiva. Então essa parte de controle de trocas é pontual, mas vale a pena sempre você acompanhar para que você saiba exatamente
quando você precisa trocar algum desses itens de cada um dos veículos da sua frota. A gente também vai ter uma parte de manutenção, né? Então, quando tiver uma manutenção, você vai explicar se foi uma manutenção corretiva, né, para resolver um problema que aconteceu, ou preventiva, essas que você faz para justamente evitar que algum problema ocorra, e normalmente vale a pena você se atentar, caso você tenha uma frota extensa, vale muito mais a pena e é muito mais barato você fazer as manutenções preventivas do que você fazer as corretivas, porque a corretiva vai indicar para você normalmente um veículo parado numa viagem, talvez um atraso na entrega, talvez um pedido de devolução do valor dos seus clientes. Se você estiver transportando mercadorias que são perecíveis, pode gerar um problema muito grande, então toma cuidado para você estar sempre em dia com as manutenções preventivas necessárias para cada um dos veículos cadastrados da sua frota. Pronto, depois de fazer isso, você só vai analisar e você tem uma série de abas de análise bem legais. Começando pelos relatórios, você vai ter um relatório geral que te indica quanto você gastou com combustível, pedágio, multas, manutenção e outros gastos, né? São os custos propriamente ditos. Você também tem os gastos por categorias, então você consegue ver aqui rapidamente que a gente tem muito mais gasto com caminhões do que com carros ou motos. Talvez seja porque a minha frota seja quase que exclusiva de caminhões, mas se não for, é um bom indicativo de que talvez meus caminhões estejam dando defeito, então talvez eles já estejam mais antigos, precisando de algum tipo de manutenção, alguma troca necessária, enfim, isso é bem legal de você analisar. E você tem outros relatórios também, como de despesas, onde você vai colocar as despesas gerais do seu negócio, né? Então despesas com marketing, com pessoal, operacionais ou outras despesas mês a mês, e isso gera para você automaticamente um fluxo de caixa, com as receitas dos fretes, os custos por viagens e as despesas fixas, dando para você um resultado geral, que pode ser positivo ou negativo. Sempre que ele for negativo, vale a pena você analisar o que aconteceu naquele mês. Você também tem relatórios de manutenção, então quantidade de vezes que um tipo de manutenção aconteceu para as top 15, né, que você tem listados. Você também vai ter relatório logístico, mostrando para você a quantidade de viagens feitas, né, ou seja, quantos fretes você fez, total de viagens que foram dentro do prazo, fora do prazo, tudo isso mensalmente. E, por fim, você ainda tem uma análise individual para um veículo específico. Então, quando você escolhe o veículo, você percebe que automaticamente os valores dele se alteram aqui e você consegue visualizar qualquer um dos dados aqui para esse veículo ou para um motorista, se você quiser. Então, se você quiser saber quais são os seus melhores motoristas, você pode analisar a diferença de um para outro, né? Caso você tenha mais de dois, para qualquer um deles, aqui na aba de relatório de análise individual. Para fechar a parte de análise, a gente tem ainda 5 dashboards. O dashboard geral, que traz as principais informações da planilha, e você percebe que você pode trocar o mês para ver informações de meses específicos, isso se altera automaticamente. Você tem painel de controle de manutenção, painel de controle de logística, painel de controle de análise individual, onde, escolhendo um veículo, você consegue visualizar os principais gráficos relacionados a esse veículo, e você também tem o dashboard de impressão, onde você tem os principais dados aqui da planilha já prontos para serem impressos. Então é uma planilha bem completa. E para fechar com chave de ouro, a gente ainda tem a calculadora, que de acordo com uma série de informações que você vai imputando aqui, você já tem exatamente uma simulação de custo total com um frete específico e a sugestão do custo por viagem que você vai ter, né? Então já te dá uma percepção melhor se você está cobrando corretamente pelos seus fretes. Essa é uma planilha extremamente completa para quem trabalha com fretes ou para quem quer fazer qualquer tipo de gestão de fretes. Eu recomendo ela para você agora mesmo, já que você pode utilizar em qualquer momento do ano.